O apartamento no último andar custava mais por mês do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Rafael Monteiro sabia disso. Sabia também que esse número não significava absolutamente nada quando você fecha a porta e fica sozinho com o silêncio. Ele estava de pé diante da janela panorâmica, o copo de uísque na mão e São Paulo lá embaixo. Uma cidade inteira pulsando, cheia de gente que não sabia que ele existia. Preferia assim. Havia um tempo em que ele queria ser visto, querido, cercado. Aprendera da pior forma que visibilidade atrai as criaturas erradas. 3 anos. 3 anos e ele ainda conseguia reconstruir a cena com uma clareza humilhante. Isabela de vestido branco, o buquê caindo lentamente das mãos dela, no momento em que ele sussurrou que precisava contar uma coisa antes da cerimônia começar. A disputa judicial havia chegado num momento péssimo. Ele perderia o controle acionário temporariamente, algumas semanas no máximo, mas perderia. Ela ouviu. Ela disse que precisava de um momento. E esse momento durou para sempre. Ele não chorou no altar. Chorou 3 meses depois, quando ganhou o processo, recuperou tudo com juros, e o telefone dela tocou na tela do celular como se nada tivesse acontecido. Como se o silêncio dos últimos meses tivesse sido apenas uma pausa. Rafael não atendeu, mas demorou 1 hora parado olhando para aquele nome na tela antes de desligar o aparelho. Desde então, a cobertura virou um bunker. Reuniões por vídeo, decisões à distância, eventos sociais reduzidos ao mínimo necessário para manter as aparências corporativas. As poucas pessoas que tentavam se aproximar encontravam uma versão funcional de Rafael. Educado, preciso, completamente intransponível. Ele havia construído uma muralha com a mesma competência com que havia construído o império. Tijolo por tijolo, sem deixar fresta. Nunca mais, ele havia dito para si mesmo naquela noite, olhando para São Paulo pela mesma janela. Nunca mais deixo alguém chegar perto o suficiente para me destruir. Era uma promessa fácil de cumprir quando você controlava quem entrava na sua vida. Do outro lado da cidade, num bairro onde os postes piscavam às vezes e as calçadas tinham mais remendo do que concreto original, Clara Ribeiro acordava às 5h30 da manhã, como acordava todos os dias, sem alarme, porque o corpo já havia desistido de dormir além disso. A floricultura ficava a 2 quarteirões de casa. Ela abria às 7, mas as flores não esperavam o horário. Rosas precisavam de água às 6. Cravos precisavam ser separados antes que o calor do dia os amolecesse. Havia uma ordem no trabalho com flores que Clara sempre achou mais honesta do que a ordem das pessoas. As flores não fingiam ser o que não eram. Murchavam quando murchavam, floresciam quando floresciam. Ela tinha 28 anos e as mãos de quem trabalha com as mãos. Não havia nada de errado nisso. Sua mãe, Dona Marta, sempre dizia que mãos com calo têm caráter. Clara acreditava nisso com a convicção de quem cresceu vendo a prova todos os dias. Nos dedos calejados da mãe, no avental desbotado de tanto lavar, na dignidade silenciosa de quem nunca pediu que a vida fosse mais fácil, apenas mais justa. Só que, ultimamente, as mãos de Clara também carregavam algo que ela não conseguia largar. Preocupação. O laudo do médico estava dobrado dentro da gaveta da cômoda. Ela o havia lido tantas vezes que já sabia o número do CRM do doutor, o código do procedimento, o valor aproximado da cirurgia, um valor que ela não tinha, que a floricultura não gerava, que o plano de saúde básico da mãe não cobria. Ela havia ligado para 3 hospitais na semana anterior com a voz firme e o estômago virado, anotando números que não faziam sentido para o tamanho do seu saldo bancário. Clara era boa no que fazia. Melhor do que boa, na verdade. Os arranjos que ela criava tinham uma linguagem própria, uma elegância que não vinha de curso nem de livro, mas de anos observando o que cada flor dizia quando colocada ao lado de outra. Era por isso que alguns eventos de luxo a contratavam para entregas especiais. Ela era discreta, pontual e não tentava fazer amizade com os clientes. Para esses eventos, ela era invisível. E invisível era exatamente o que eles queriam. Ela entrava pela entrada de serviço, fazia o trabalho melhor do que qualquer um e saía sem deixar rastro além dos arranjos.
A proposta que chegou por e-mail na semana anterior era diferente das outras. O valor era alto demais para ser real. Ela releu 3 vezes. Arranjos florais para uma cobertura em Pinheiros. Entrega e montagem ao longo de 2 semanas. Cliente que exigia anonimato total e padrão de excelência sem negociação. Pagamento adiantado de 50%. Clara ficou olhando para a tela por um longo momento. Ela tinha uma regra construída não com palavras, mas com memória, com a imagem da mãe chegando de volta do trabalho, o avental manchado, os olhos vermelhos e a voz de Dona Marta tentando explicar para uma menina de 12 anos o que havia acontecido. O patrão havia dito coisas que patrão não deveria dizer. Havia prometido coisas que homem comprometido não promete. Ela havia acreditado porque ele parecia diferente, porque era gentil, porque dava atenção e tratava Marta como se ela fosse gente, até o dia em que precisou fazer o contrário e a descartou na frente dos outros funcionários sem nem errar o passo, sem nem corar. Clara cresceu vendo o quanto aquilo custou à mãe, não em dinheiro, em dignidade, em autoestima, em anos de desconfiança que moldaram cada passo que Marta deu depois. O patrão era rico, e na cabeça de Clara, que foi se formando devagar e com cuidado, como quem aprende a não tocar no fogão quente, a equação havia ficado simples e definitiva. Homem rico é veneno bonito. Nunca. Não era raiva. Era mais frio do que isso. Era uma certeza construída sobre evidência suficiente, endurecida com o tempo até virar algo parecido com proteção. Ela não odiava ninguém. Apenas havia fechado uma porta e engolido a chave tão fundo que às vezes esquecia que a porta existia. Mas o laudo do médico estava na gaveta, e o valor do adiantamento cobria metade da cirurgia. Clara fechou o e-mail, abriu de novo, ficou olhando por 4 minutos. Ela contou, sem querer, como quem conta respirações quando está tentando se convencer de alguma coisa. Depois digitou a resposta antes que a razão pudesse elaborar um argumento melhor do que a necessidade. Aceito o trabalho. Confirme o endereço e os detalhes do acesso. Mandou. Fechou o notebook. Foi regar as rosas. As mãos não tremeram. Mas ela repetiu para si mesma, baixinho, quase como um lembrete, quase como um escudo que ela sabia ser mais frágil do que parecia. É só um trabalho. Entrego as flores, monto os arranjos, recebo o dinheiro, vou embora. Era simples, era profissional, era seguro. Ela acreditou em tudo isso. O endereço era um prédio de vidro e aço no coração de Pinheiros. O tipo de construção que não precisa de placa para dizer o quanto custa. Clara chegou com a van carregada às 8 da manhã. O cabelo preso, o uniforme de trabalho. Calça preta, camiseta verde com o nome da floricultura bordado no peito. E aquela expressão que ela havia aprendido a usar nesses ambientes. Neutra, funcional, invisível. Ela não olhou para cima quando desceu do veículo. Já sabia que se olhasse ficaria um segundo demais admirando, e segundo demais era tempo suficiente para se sentir pequena. Clara não podia se dar ao luxo de se sentir pequena hoje. Tinha trabalho a fazer. O porteiro a recebeu com um aceno profissional e indicou a entrada de serviço. Claro, sempre a entrada de serviço. E foi enquanto ela manobrava o carrinho de caixas pelo corredor lateral que encontrou o senhor. Ele estava varrendo o hall interno com aquela calma de quem não tem pressa, porque o tempo ali é todo dele. Um homem de uns 60 anos, talvez mais, cabelos grisalhos aparados com descuido honesto, uniforme de zelador com uma mancha de graxa na manga, que claramente não era de hoje. Ele levantou os olhos quando ouviu o carrinho e sorriu. Um sorriso largo, sem cerimônia. O tipo que a maioria das pessoas naquele bairro havia esquecido como fazer. Você deve ser a florista, ele disse, apoiando a vassoura na parede. Eu sou Antônio, cuido do prédio. Clara. Ela estendeu a mão e ele a apertou com firmeza. Vim montar os arranjos do apartamento do último andar. Eu sei. Seu Antônio pegou uma das caixas mais pesadas do carrinho antes que ela pudesse reagir. Vamos subir. Eu te mostro o espaço. Clara abriu a boca para dizer que não precisava de ajuda, que estava acostumada, que podia carregar sozinha.
mas o homem já estava andando em direção ao elevador de serviço com a caixa debaixo do braço, como se pesasse nada. Então ela simplesmente pegou o carrinho e o seguiu. O que ela não viu foi o momento em que, antes de entrar no elevador, o zelador tirou o celular do bolso, digitou uma mensagem rápida e tornou a guardá-lo, com um cuidado que não combinava com a pressa casual de todo o resto. Rafael estava no andar de cima quando a mensagem chegou. Ela chegou. Está subindo. Ele colocou o celular na mesa, cruzou os braços e ficou parado no meio da sala por um momento que durou mais do que deveria. Havia sido ideia dele. Uma ideia que, revisada à luz da manhã, parecia simultaneamente muito inteligente e completamente ridícula. Mas era tarde para reconsiderar. O uniforme já estava vestido desde as 7. A história era simples. Seu Antônio, o zelador real do prédio, havia concordado em trocar de posição por algumas horas. Era um homem discreto, de confiança, que trabalhava para Rafael há anos e que havia aprendido que certas excentricidades do patrão simplesmente não precisavam de explicação. Rafael pagava bem, tratava bem e não pedia nada que fosse contra a consciência de ninguém. Trocar de lugar por uma manhã estava dentro de qualquer limite razoável. Rafael havia feito isso antes, não com frequência, não por hábito doentio, mas havia feito. Aparecia em eventos da empresa como um funcionário qualquer para ouvir o que as pessoas diziam, quando achavam que ninguém importante estava escutando. Havia aprendido mais sobre sua própria empresa nessas incursões do que em qualquer reunião de diretoria. As pessoas são diferentes quando acham que você não é ninguém, mais verdadeiras, mais cruas. Desta vez a motivação era diferente e ele sabia disso, embora preferisse não nomear. Ele ouviu o elevador chegar. A cobertura era exatamente o que Clara havia imaginado e, ao mesmo tempo, nada disso. Esperava frio, aquele frio de decorador que transforma ambiente em catálogo. Encontrou luz. As janelas eram do chão ao teto e São Paulo entrava por elas sem pedir licença. E havia livros em prateleiras que claramente haviam sido lidos porque as lombadas estavam dobradas e alguns marcadores de página eram recibos amassados. Havia uma xícara esquecida sobre a mesa de centro. Uma jaqueta jogada no braço do sofá. Alguém morava ali de verdade. Isso a desarmou levemente, e ela não gostou de ter sido desarmada. O cliente pediu arranjos nos 3 ambientes principais, seu Antônio disse, colocando a caixa sobre a bancada da cozinha. Sala, varanda e o corredor de entrada. Ele deixou anotações sobre preferências, mas disse que confia no seu julgamento. Confia no meu julgamento e nem quis se apresentar, Clara murmurou, mais para si mesma do que para ele. Às vezes as pessoas têm motivos para preferir distância. O zelador respondeu com uma simplicidade que não tinha nada de ingênua. Clara o olhou por um segundo. Havia algo naquele homem que não encaixava perfeitamente, não de forma suspeita, mas da forma como certas peças de quebra-cabeça parecem erradas até você entender que estão no lugar certo. Ela não soube nomear o que era, e voltou para as caixas. Eles trabalharam lado a lado pela manhã. Seu Antônio ajudava sem ser solicitado. Segurava os vasos enquanto ela ajustava as hastes. Abria as janelas quando ela precisava avaliar como a luz natural batia nas flores. Buscava água sem que ela pedisse. Tinha a competência silenciosa de quem está acostumado a observar o que é necessário antes de ser chamado. No começo, Clara respondia em monossílabos, como fazia sempre nesses trabalhos. Mas seu Antônio tinha um jeito de comentar as coisas. As flores à vista. Uma história curta sobre um cachorro que havia entrado no prédio certa vez e subido sozinho até o 10º andar, que tornava o silêncio menos confortável do que a conversa. Ela foi cedendo sem perceber que estava cedendo. Ao meio-dia, Clara abriu a marmita que havia trazido de casa, arroz, feijão, um pedaço de frango, nada que precisasse de apresentação, e quando olhou para o lado, viu que seu Antônio estava sentado no degrau da varanda com uma garrafa de água e nada mais. "O senhor não trouxe almoço?" "Esqueci", ele disse, com uma naturalidade que poderia ter sido vergonha disfarçada ou simplesmente a verdade.
Clara olhou para a marmita. Olhou para ele. Partiu o frango ao meio sem fazer cerimônia e estendeu a tampa como se fosse um prato improvisado, que era exatamente o que era. Não precisava, ele disse. Eu sei, ela respondeu, mas a gente não come porque precisa de permissão. Eles almoçaram juntos na varanda do último andar, com São Paulo lá embaixo e o vento quente de fevereiro passando entre os vasos que Clara havia montado pela manhã. Ela falou sobre a mãe. Não muito. Não os detalhes que doíam, mas o suficiente para que o peso aparecesse entre as palavras. Que estava internada. Que a cirurgia era necessária. Que esse trabalho chegou na hora certa. Seu Antônio ouviu com uma atenção que a desconfortou um pouco, não porque fosse invasiva, mas porque era completa. Ele não olhava para o celular, não deixava o olhar vagar, não preparava a próxima frase enquanto ela ainda falava. Apenas ouvia. Clara não estava acostumada com isso. O senhor tem família? Ela perguntou, mais para equilibrar a conversa do que por curiosidade. Ele ficou um momento antes de responder. Tive planos. A vida foi reorganizando. Era uma resposta estranha. Ela não insistiu. No fim da tarde, com 3 dos 6 arranjos prontos e as costas pedindo trégua, Clara começou a guardar as ferramentas. Seu Antônio desceu com ela até o hall de entrada, carregando as caixas vazias, e eles se despediram, com a cordialidade direta de 2 pessoas que trabalharam bem juntas sem precisar fingir mais do que isso. Clara empurrou o carrinho em direção à van. Na entrada do hall havia um painel. Um daqueles quadros decorativos com fotografias em preto e branco, o tipo que prédios de luxo usam para dar a impressão de história. Ela passou por ele sem intenção de olhar, mas um rosto a fez parar. A foto era de uma matéria de revista, impressa em alta qualidade e emoldurada com o mesmo cuidado das outras. O título estava em letras pequenas na parte de baixo, mas legível. Rafael Monteiro, o solteiro mais rico de São Paulo. E na fotografia, de terno escuro e expressão fechada numa mesa de conferências, estava um homem com os mesmos olhos, a mesma linha do maxilar, a mesma presença discreta e contida de quem havia passado o dia inteiro ajudando ela a carregar vasos. Clara ficou parada. O carrinho estava na sua frente. A van estava lá fora. Seu Antônio, ou quem quer que ele fosse, havia desaparecido escada acima. Ela olhou para a foto por mais tempo do que deveria. Depois olhou para as próprias mãos, ainda com terra de vaso entre os dedos, e sentiu alguma coisa que não conseguiu identificar de imediato. Não era raiva ainda. Não era medo ainda. Era o estalo silencioso de quando uma peça de quebra-cabeça encaixa no lugar errado, e você entende que o quebra-cabeça inteiro era outro. Ela saiu. Não disse nada para ninguém, mas não jogou a foto fora da cabeça. E essa foi a primeira coisa que seu Antônio, que não era seu Antônio, não havia calculado direito. Clara passou a noite inteira com a foto na cabeça. Não dormiu mal, dormiu pouco, que era diferente. Ficou deitada com os olhos abertos no escuro do quarto, o teto familiar acima dela, e foi montando e desmontando a cena como quem tenta resolver uma conta que insiste em não fechar. O rosto na revista, o rosto do zelador, a mesma linha do nariz, a mesma forma dos olhos, aquela atenção estranha e completa que ela havia notado e arquivado como característica do homem e não como dado relevante. De manhã ela acordou com uma certeza e uma decisão. A certeza era de que havia algo errado. A decisão era de que ia voltar e perguntar diretamente, porque Clara Ribeiro tinha muita coisa, mas não tinha tempo nem estômago para jogo. Chegou ao prédio mais cedo do que o combinado. O porteiro a deixou passar com o mesmo aceno profissional de sempre. Ela foi direto ao hall interno, onde havia encontrado seu Antônio na véspera. Estava vazio. Pegou o elevador de serviço, subiu, e quando as portas abriram no andar da cobertura, encontrou não o zelador, mas um homem de terno. Ele estava de costas para ela, examinando um dos arranjos que ela havia montado na véspera, e por uma fração de segundo, Clara teve a impressão absurda de que a foto da revista havia ganhado volume e temperatura. Depois ele se virou e ela viu que os olhos eram os mesmos. Claro que eram os mesmos, mas o resto havia mudado. A postura era diferente, mais alta,
mais contida, o tipo de presença que ocupa o espaço sem precisar se expandir. Bom dia, ele disse, com uma naturalidade que deveria ser impossível dadas as circunstâncias. Você é a florista? Clara ficou parada na soleira por um momento. Avaliou. Ele era bom. Tinha que admitir isso. A voz era ligeiramente diferente, mais formal, e havia algo na expressão que estava calibrado para parecer o primeiro encontro de duas pessoas que nunca se viram. Sou, ela respondeu, entrando. O senhor é? Rafael. Uma pausa mínima. Sobrinho do Antônio. Estou cuidando do apartamento enquanto ele resolve umas coisas fora. Clara colocou a bolsa de ferramentas no chão devagar. Olhou para ele. Olhou para os arranjos. Voltou os olhos para ele. Entendido, ela disse. E foi trabalhar. Não porque acreditou. Acreditou pouco, ou talvez nada. A semelhança era boa demais para ser coincidência familiar, e ela não era ingênua. Mas havia uma lógica simples que venceu qualquer impulso de confronto imediato. Ela precisava terminar o trabalho, precisava do dinheiro, e fazer uma acusação sem ter certeza absoluta era o tipo de coisa que podia encerrar o contrato antes do pagamento final. Clara havia aprendido cedo que indignação é um luxo. Primeiro o necessário, depois, se ainda fizesse sentido, o orgulho. Então ela trabalhou, e ele ficou. Isso também não estava no roteiro que ela havia ensaiado durante a noite. Esperava que o sobrinho do zelador desse uma desculpa e sumisse. Em vez disso, Rafael, ou quem quer que fosse, ficou no apartamento com aquela presença quieta que ela já havia notado na véspera. Não atrapalhava, não ficava na frente, não tentava puxar conversa além do necessário. Mas estava lá, e o fato de estar lá tinha um peso próprio que ela não conseguia ignorar completamente. Em algum momento da manhã, ele apareceu ao lado dela com um dos vasos maiores, o que ela estava prestes a arrastar pelo chão porque era pesado demais para erguer sozinha, e simplesmente o carregou até onde ela indicou, sem comentário, sem aquele jeito de quem faz um favor e espera reconhecimento. Obrigada, ela disse seca. De nada, ele respondeu igualmente seco, e voltou para o que estava fazendo, que parecia ser uma mistura vaga de trabalhar no notebook e observar São Paulo pela janela. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Clara chegava, trabalhava, e Rafael estava sempre lá com alguma justificativa diferente. O tio ainda não havia voltado, havia documentos a assinar, preferiu trabalhar do apartamento hoje. As desculpas eram variadas e todas igualmente frágeis, e Clara as aceitava com a mesma expressão neutra com que aceitava a primeira, porque a cada dia que passava, ela entendia um pouco mais que o jogo que ele estava jogando não era o jogo que ela havia temido. Não havia investida. Não havia o avanço que ela havia aprendido a detectar como farejador de perigo, o elogio calculado, o toque casual demais, a atenção que é afago antes de ser armadilha. Rafael era atencioso da forma como certas pessoas são atenciosas sem querer ser. Notava quando ela precisava de algo antes de ela pedir. Respondia quando ela falava sem tentar se sobrepor e ria, quando ria, de um jeito que parecia genuinamente surpreso com o próprio riso, como se não estivesse acostumado com ele. Isso a desarmava mais do que qualquer investida teria feito. Ela não gostava disso. Na quinta tarde, enquanto ajustava o arranjo da varanda, ela disse sem virar: "Você não trabalha? O teu tio ou quem for que contratou esse serviço deve ter funcionários para tomar conta de apartamento." "Deve ter." Rafael concordou, atrás dela. "Então por que você está aqui todo dia?" Silêncio curto. "Gosto da vista." Clara virou. Ele estava olhando para ela, não para São Paulo. Desviou o olhar imediatamente, com aquela compostura que ela havia catalogado como característica dele. Nunca deixava o desconforto aparecer por mais de um segundo. Ela se virou de volta para o arranjo sem dizer nada, mas sentiu alguma coisa se mover dentro do peito, pequena e indesejada, e passou os 10 minutos seguintes sendo mais brusca do que o necessário com as hastes das flores. Foi no final da segunda semana que o chão se mexeu de verdade. Clara havia terminado o penúltimo arranjo quando o celular tocou. Era o hospital.
Ela atendeu ali mesmo, sem pensar, e ouviu a médica dizer com aquela gentileza clínica de quem já deu essa notícia muitas vezes que Dona Marta havia piorado durante a noite, que o procedimento precisava ser antecipado, que havia uma janela na semana seguinte e que seria necessário confirmar a disponibilidade financeira para reservar a data. Clara disse que ligaria em meia hora. Desligou. Ficou olhando para o vaso na sua frente. Os números voltaram com precisão cruel. O saldo da conta, o valor da cirurgia, o adiantamento que já havia usado em parte para cobrir outros débitos. Faltava ainda uma quantia que ela não tinha e que não conseguiria reunir em uma semana por nenhum caminho honesto que conhecesse. Ela não percebeu que Rafael havia parado de digitar. — Está tudo bem? Ele perguntou, e havia algo na voz. Não pena que ela teria recusado, mas uma atenção que era diferente da versão social da pergunta. — Está, ela disse. E depois, porque a mentira ficou pequena demais para o tamanho do que estava sentindo. — Não, mas não é problema seu. Ele ficou quieto. Ela voltou para o trabalho. Mas uma hora depois, quando foi ao banheiro e voltou, havia uma mensagem no celular. Uma notificação de transferência bancária com um valor que fez ela segurar o aparelho com as duas mãos e ler 3 vezes. Era o valor exato que faltava para a cirurgia. O remetente estava identificado apenas como administração do imóvel. Clara ficou parada no meio da sala por um longo momento. Depois olhou para Rafael, que estava no notebook com uma concentração que parecia muito trabalhada para ser natural. — Foi você, ela disse. Não era pergunta. — Foi o pagamento final do serviço, ele respondeu sem levantar os olhos. O serviço não terminou. Ainda falta um arranjo. — Considere adiantado. Ela respirou fundo. Havia raiva ali. Não a raiva quente que explode, mas a raiva fria que vem de não saber exatamente o que fazer com uma coisa que não se encaixa em nenhuma das categorias que você já construiu. Homem rico que dá dinheiro tem intenção. Era lei. Era o que ela havia aprendido com o corpo e com a memória. Mas aquele dinheiro resolvia a cirurgia da mãe. — Eu vou devolver quando puder, ela disse. — Não precisa. — Eu sei que não precisa. Vou devolver assim mesmo. Ele levantou os olhos dessa vez. Ficaram se olhando por um segundo que durou mais do que deveria, e Clara teve a impressão incômoda de que ele estava prestes a dizer alguma coisa verdadeira, o tipo de coisa que muda o peso do ar quando é dita em voz alta. Mas o celular dele tocou. Ele desviou o olhar, atendeu e Clara voltou para o último arranjo com as mãos que não tremiam e o peito que não estava no lugar certo. Naquela noite, já em casa, o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Sem foto, sem identificação. Apenas uma frase. — O homem que você acha que conhece destruiu minha vida. Cuidado. Clara leu. Leu de novo. Ficou olhando para a tela até a luz apagar sozinha. Depois, olhou para a notificação de transferência ainda aberta em outra aba. E ficou em silêncio com as duas coisas ao mesmo tempo, sem conseguir descartar nenhuma das duas, sem conseguir acreditar completamente em nenhuma das duas, sentindo que o chão sob os pés havia se tornado algo que ela precisaria aprender a atravessar com muito mais cuidado do que havia planejado. Clara passou 2 dias sem voltar ao apartamento. Usou o arranjo final como desculpa. Precisava de flores específicas, o fornecedor estava atrasado, seria melhor esperar para garantir a qualidade. Eram justificativas verdadeiras o suficiente para funcionar e falsas o suficiente para que ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Estava ganhando distância. Estava tentando recuperar o chão que havia escorregado debaixo dos pés sem ela ter dado licença. A mensagem do número desconhecido ficou no celular sem resposta. Ela a releu algumas vezes com aquela expressão que usava para contratos complicados, avaliativa, fria, tentando separar o que era fato do que era interpretação. Não conseguiu chegar a nenhuma conclusão que a satisfizesse. A mensagem podia ser verdade, podia ser inveja, podia ser qualquer coisa no espaço enorme que existe entre as duas possibilidades. O que ela sabia com certeza era que o dinheiro havia chegado, que a cirurgia da mãe estava confirmada para a semana seguinte, e que ela ainda não havia terminado o trabalho pelo qual havia sido contratada.
Então, na terceira manhã, ela pegou as flores, carregou as caixas e voltou. Rafael estava no apartamento. Claro que estava. Dessa vez havia café na bancada. 2 xícaras, o que era uma presunção que ela preferiu não comentar. Ela pegou uma sem agradecer e foi direto para o arranjo final, que ficava no corredor de entrada e exigia uma estrutura mais elaborada do que os outros. Trabalho para algumas horas. Trabalho que exigia concentração, o que era conveniente porque concentração era exatamente o que ela precisava fingir ter. Ficaram assim pela manhã, ela trabalhando, ele dividido entre o notebook e um silêncio que não era desconfortável da forma que deveria ser. Havia algo irritante na forma como o silêncio dele não incomodava. Silêncio de pessoa que está bem consigo mesma tem uma textura diferente, e Clara havia passado tempo suficiente com pessoas que preenchiam o ar para reconhecer a diferença. Foi no fim da tarde, com o arranjo quase pronto, que ele disse: "Tem um lugar que eu quero te mostrar, se você quiser." Clara virou. Ele estava apoiado na parede do corredor, os braços cruzados, e havia na expressão algo que ela não havia visto antes. Uma espécie de hesitação que não combinava com a compostura habitual. Como se a pergunta tivesse custado alguma coisa. "Que tipo de lugar?" ela perguntou. "O tipo que não vai intimidar nem um pouco", ele disse. E havia uma autoconsciência nessa resposta que ela não esperava, como se ele soubesse exatamente o que ela temia e estivesse se antecipando. Ela deveria recusar. Tinha razões suficientes alinhadas na cabeça como justificativas prontas. A mensagem, a identidade que ele ainda não havia confirmado, a regra que ela havia prometido a si mesma há anos. Eram razões sólidas. Eram razões que ela havia construído com cuidado e tempo. "Está bem", ela disse, e odiou levemente como a decisão havia saído fácil. O restaurante ficava num beco estreito em Pinheiros, que Clara havia passado na frente dezenas de vezes, sem entrar, porque o tipo de lugar que não anuncia o que é tende a ser ou muito caro ou muito bom. Esse era as 2 coisas, mas de uma forma que não exibia nenhuma delas. Mesas de madeira sem toalha, cardápio escrito à mão num quadro negro, uma luz amarela baixa que fazia todo mundo parecer estar numa fotografia antiga. Rafael havia feito reserva. Ela notou isso, e notou também que a mesa era num canto, longe da entrada. O tipo de escolha de quem não quer ser visto. Arquivou a informação. Pediram. Comeram. E foi durante a comida que algo mudou de textura, devagar e sem anúncio. Como muda a luz quando o sol passa de um lado do prédio para o outro. Ele perguntou sobre as flores, não de forma educada, mas com uma curiosidade específica que revelava que havia pensado na pergunta antes de fazer. Queria saber como ela havia aprendido, se havia estudado formalmente ou se era intuição. Clara respondeu que era as 2 coisas, e nenhuma das 2, que havia começado ajudando a mãe a decorar a casa com o que tinha. Galhos, folhas, qualquer coisa que crescesse sem pedir, e que em algum momento percebeu que sabia fazer aquilo melhor do que sabia fazer a maioria das outras coisas. "Tem coisas que a gente não aprende", ela disse. "A gente lembra, como se soubesse antes de saber." Rafael ficou quieto por um segundo. Depois disse: "Sim", com uma brevidade que carregava mais do que a palavra. Ela perguntou sobre ele, genericamente o suficiente para não parecer que estava abrindo uma porta que preferia manter fechada. Ele respondeu também genericamente, falando sobre trabalho com aquele vago distanciamento de quem está acostumado a não falar de si mesmo em detalhes. Mas houve um momento em que ele disse, quase de passagem, que havia construído a empresa do zero. E a forma como disse, simples e sem orgulho performático, fez Clara levantar os olhos. "Do zero como?" ela perguntou. Ele hesitou. Foi uma hesitação pequena, quase imperceptível, mas ela estava prestando atenção. "Do zero como todo zero", ele disse. "Sem herança, sem rede, com trabalho e com sorte nessa ordem." Clara não disse nada. Mas alguma coisa dentro do argumento que ela havia construído sobre ele, sobre o tipo de homem que ele era, sobre a categoria onde havia decidido encaixá-lo, deslocou levemente. Não desmoronou, mas deslocou. Saíram quando o restaurante estava quase vazio.
A noite estava quente da forma específica de fevereiro em São Paulo, úmida, carregada, com aquele cheiro de chuva que não chega. Caminharam pelo beco sem pressa e sem combinação de direção, como duas pessoas que ainda não decidiram quando vão se separar. Em algum ponto, Clara parou diante de uma vitrine, uma loja fechada que exibia arranjos artificiais horríveis, e fez um comentário ácido sobre a combinação de cores. Rafael riu. Foi um riso de verdade, o tipo que pega a pessoa desprevenida e a deixa um segundo mais jovem. E Clara se surpreendeu rindo também, antes de conseguir decidir se queria rir. Eles ficaram parados na calçada, próximos da forma casual que a noite às vezes autoriza, e quando Clara virou o rosto para dizer alguma coisa, percebeu que a distância entre eles era menor do que havia calculado. Rafael estava olhando para ela com aquela atenção completa que ela havia notado desde o primeiro dia. Sem pressa, sem intenção declarada, apenas olhando como se ela fosse algo que valia a pena olhar com cuidado. O momento ficou suspenso por alguns segundos, que Clara sentiu inteiros. E então ele se aproximou, devagar o suficiente para que ela pudesse recuar se quisesse, e ela não recuou. Ficou parada, com o peito, fazendo algo que não estava autorizado a fazer, enquanto os lábios dele encontravam os dela, com uma gentileza que era quase uma pergunta. O beijo foi breve e quieto, do tipo que não tenta provar nada. Apenas aconteceu, com a mesma naturalidade inevitável das coisas que deveriam ter acontecido antes. Ela sentiu a mão dele tocar levemente o seu rosto. Apenas os dedos, apenas um segundo. E depois ele recuou alguns centímetros e ficou olhando para ela com aquela expressão que ela não conseguia ler completamente, mas que parecia, acima de tudo, honesta. Clara abriu a boca para dizer alguma coisa. Não disse nada porque naquele exato momento um carro parou ao lado deles. Preto, grande e inequivocamente caro, e do banco traseiro saiu um homem de terno que fixou os olhos em Rafael com um sorriso que não era sorriso. Rafael, ele disse, abrindo os braços com uma jovialidade que tinha dentes. Quanto tempo sem te ver fora do escritório? Eu estava começando a achar que você havia virado recluso de vez. O nome caiu no ar entre eles, como uma pedra em água parada. Clara sentiu o momento se desfazer. Virou devagar para Rafael. Ele havia ficado imóvel com aquela compostura de sempre, mas havia algo nos olhos que ela não havia visto antes. Não culpa exatamente, mas o reconhecimento de quem sabe que o tempo que tinha acabou. Clara, ele começou, mas ela já estava juntando as peças que estavam todas ali. Haviam estado ali desde a foto no hall, e a diferença era que agora não havia mais nenhum espaço para dúvida razoável. Rafael, o sobrenome que o homem não havia dito, mas que ela já sabia. A cobertura, o dinheiro, a compostura de quem nunca precisou se preocupar com nada que dinheiro resolve. Ela pegou a bolsa do ombro com um movimento controlado e começou a andar. Clara, a voz dele estava atrás dela, mais próxima do que esperava. Ela não parou. O homem do carro, que ela não sabia que se chamava Victor, que ela não sabia que havia planejado exatamente aquele momento, ficou olhando com o sorriso ainda no rosto enquanto Rafael ficava parado na calçada, vendo ela dobrar a esquina sem olhar para trás. Melhor agora, Victor disse voltando para o carro, antes de você perder mais do que o orgulho. Clara dobrou a esquina e encontrou um banco de praça vazio e se sentou sem elegância, a bolsa no colo, os olhos fixos no chão. A raiva veio primeiro, limpa, conhecida, quase reconfortante. Depois veio outra coisa, por baixo da raiva, que era pior porque não tinha nome tão simples. Ela passou os dedos pelos lábios uma vez, sem pensar. Depois respirou fundo e disse para si mesma, em voz baixa, com toda a firmeza que conseguiu reunir. Homem rico é veneno bonito. Eu sabia. Eu sempre soube. Mas desta vez, as palavras não pousaram da forma que costumavam pousar. Ficaram flutuando no ar quente da noite, como algo que ela estava tentando acreditar, em vez de algo que simplesmente sabia. E essa diferença, pequena e terrível, era a coisa mais assustadora de tudo o que havia acontecido naquela noite. Clara não dormiu. Ficou deitada com os olhos abertos no mesmo teto de sempre,
Mas o teto parecia diferente, ou ela era diferente debaixo dele, o que dava no mesmo. A raiva havia esfriado durante a madrugada e deixado no lugar aquela sensação específica de quando você perde o chão e ainda não encontrou onde pousar. Não era tristeza. Era algo mais árido. Era a sensação de ter sido exatamente tão ingênua quanto havia prometido a si mesma que nunca seria. De manhã ela lavou o rosto, foi à floricultura, abriu as portas no horário de sempre. As flores não sabiam que nada havia mudado e havia algo vagamente reconfortante nisso. Ela regou, separou, organizou. Fez tudo o que as mãos sabiam fazer sem precisar que a cabeça participasse. Foi quando o celular tocou com uma mensagem do mesmo número desconhecido de dias atrás. Sei que você descobriu. Precisamos conversar. Tenho provas do que ele faz com mulheres como a gente. Clara ficou olhando para a mensagem por um longo momento. Mulheres como a gente. A escolha das palavras era precisa demais para ser acidental. Criava uma solidariedade imediata, um nós que incluía Clara antes que ela concordasse em ser incluída. Ela reconheceu a mecânica, mas reconhecer a mecânica não tornava a mensagem mentira. Respondeu com o endereço de uma padaria perto da floricultura. Lugar público, movimento constante, saída fácil. Havia aprendido essas regras não de livro, mas de instinto. Renata tinha o tipo de beleza que parece ter custado esforço. Cabelo arrumado com cuidado que se disfarça de casual. Roupas no limite entre simples e calculado. Chegou na hora combinada, o que era um detalhe que Clara notou sem saber ainda o que fazer com ele. Pessoas que chegam no horário exato querem causar uma impressão específica. Sentaram. Pediram café. E Renata começou a falar com aquela fluência de quem ensaiou, mas ensaiou bem o suficiente para parecer que não ensaiou. A história era esta. Ela havia trabalhado como assistente num dos eventos patrocinados pela empresa de Rafael havia 2 anos. Ele a havia notado, havia sido atencioso, havia criado uma proximidade que ela interpretou como genuína. Houve promessas, não de casamento, nada tão explícito, mas o tipo de promessa implícita que um homem com poder faz quando quer algo de uma mulher sem poder. Quando ela começou a se tornar inconveniente, havia sido descartada, não com crueldade direta, com frieza administrativa. Acesso cortado, mensagens não respondidas, e no final uma transferência bancária pequena que era ao mesmo tempo pagamento e silêncio. Clara ouviu tudo sem interromper. Tinha o hábito de ouvir histórias inteiras antes de reagir. Sua mãe havia lhe ensinado isso, dizendo que interromper é uma forma de já ter decidido. Quando Renata terminou, Clara perguntou: "Você tem as provas que mencionou?" Renata abriu o celular e mostrou algumas capturas de tela. Conversas, uma transferência, um e-mail com o logo da empresa. Clara olhou com atenção. As conversas eram afetivas, mas ambíguas. O tipo que pode ser interpretado de várias formas, dependendo do que você já decidiu acreditar. A transferência existia. O e-mail existia. "Posso te mandar tudo", Renata disse, com aquela urgência contida de quem está oferecendo um presente enorme. "Você merece saber com quem está lidando." Clara devolveu o celular. Tomou um gole de café. Ficou em silêncio por um momento que Renata claramente achou longo demais. "Obrigada por vir", Clara disse por fim. Saiu da padaria com as capturas de tela no celular e uma sensação que não era convicção. Era o peso de não poder descartar, que era diferente, mas pesava igual. Rafael descobriu que ela havia bloqueado o número dele naquela mesma tarde. Ficou olhando para a tela do celular com aquela compostura de superfície que havia aprendido a manter em situações onde compostura era a última coisa que sentia. Depois ligou para o número da floricultura. Número comercial. Não poderia estar bloqueado. Atendeu uma funcionária que disse, com simpatia treinada, que a Clara não estava disponível no momento. Ele foi pessoalmente no dia seguinte. A floricultura estava aberta. Clara não estava. A mesma funcionária, uma moça jovem que claramente reconheceu o desconforto da situação, disse que a dona havia saído para uma entrega e não sabia quando voltaria. Rafael deixou o nome.
Sabia que o recado não seria entregue da forma que esperava, mas deixou assim mesmo porque não tinha mais nada melhor a fazer com aquele momento. Tentou o hospital. Havia deixado seu contato como referência nos papéis da cirurgia, uma decisão que havia tomado sem pensar muito e que agora lhe parecia tanto a coisa mais natural quanto a mais presumida que havia feito. A recepcionista disse com gentileza profissional que a família havia solicitado que visitas do seu nome não fossem autorizadas. Rafael ficou parado na calçada em frente ao hospital por um momento. São Paulo passou por ele em todos os sentidos, carros, pessoas, barulho, e ele ficou ali quieto no meio de tudo, que era uma posição que conhecia bem e que nunca havia deixado de ser estranha. Voltou para o escritório. Entrou na sala de Victor sem avisar. Victor estava ao telefone e levantou um dedo. O gesto universal de espera, que Rafael ignorou completamente, sentando na cadeira do lado oposto da mesa, com aquela paciência que não era paciência, mas sim a versão fria da raiva. Victor encerrou a ligação. Sorriu. Rafael, que surpresa! Quem é Renata Souza? O sorriso não saiu imediatamente, o que era informação suficiente. Saiu devagar, substituído por uma expressão que tentava ser neutra e chegava perto. Não sei do que você está falando. Você sabe. Rafael colocou o celular sobre a mesa, uma captura de tela que sua equipe havia conseguido em menos de 12 horas, mostrando uma transferência da conta pessoal de Victor para um nome que uma busca simples associava a uma mulher que havia trabalhado brevemente como freelancer em alguns eventos. Você pagou alguém para falar com ela. Quero saber o que essa pessoa disse. Victor recostou na cadeira com aquela postura de quem está muito confortável em situações onde deveria estar desconfortável. Você está deixando uma florista atrapalhar seu julgamento. O conselho já está notando a distração. Não é a melhor hora para você estar emocionalmente comprometido com alguém que não entende o mundo em que você vive. Isso não foi o que eu perguntei. Não. Victor ajeitou o colarinho com a calma de quem não sente necessidade de se defender porque acredita que está certo. Mas foi o que você precisava ouvir. Eu fiz o que fiz porque você está prestes a tomar uma decisão sentimental que vai custar caro demais. A reunião do conselho é em 2 semanas. Se você aparecer lá com a cabeça onde está agora, eu não vou precisar fazer nada. Você mesmo vai entregar o controle. Rafael ficou olhando para ele por um momento longo. Você armou uma mentira para afastar uma pessoa da minha vida, ele disse, com uma quietude que era mais perturbadora do que qualquer tom elevado teria sido. E está me explicando por quê como se isso fosse razoável. Estou te explicando porque somos sócios há 10 anos e porque... Éramos, Rafael disse. Levantou, pegou o celular. Passa para o jurídico até amanhã. Você vai querer ter um advogado presente. Saiu sem fechar a porta, que era um descuido intencional, a versão adulta de dar uma portada sem o barulho. No corredor, parou por um segundo. Fechou os olhos brevemente. Abriu. E tomou a única decisão que lhe restava, que também era a mais simples e a mais difícil. Pegou o carro e dirigiu para a periferia. Dona Marta havia chegado em casa naquela tarde. Alta médica 2 dias antes do previsto. Boa notícia que Clara havia recebido com o alívio contido de quem está acostumada a segurar a respiração até ter certeza de que pode soltar. A casa estava arrumada do jeito que Clara arrumava quando estava ansiosa, que era com uma atenção excessiva aos detalhes pequenos, os travesseiros alinhados com precisão militar, as xícaras todas viradas para o mesmo lado. Marta notou. Não disse nada ainda. Clara estava na cozinha quando ouviram a campainha. Ela foi até a porta sem pensar, com o pano de prato ainda na mão, e abriu. Rafael estava do lado de fora. Não havia terno. Calça escura, camisa simples, o cabelo levemente desalinhado de quem dirigiu com a janela aberta. Havia algo diferente na forma como ele estava parado, que Clara levou um segundo para identificar. Estava sem armadura. Não a armadura de zelador, não a armadura de executivo, nenhuma versão construída. Apenas ele, na porta dela, com os olhos que não desviaram quando ela abriu. Ela não disse nada. Ele não disse nada. São Paulo fazia seu barulho constante ao fundo, os postes da rua já acesos,
o cheiro de fritura vindo da casa do vizinho como sempre naquele horário. Eles ficaram se olhando em silêncio, e no silêncio havia tudo que ainda não havia sido dito. A mentira, a verdade, a mensagem anônima, o beijo na calçada, a raiva dela, a determinação dele de estar ali mesmo assim. Nenhum dos dois se mexeu. E do corredor interno da casa, Marta observava a filha parada na porta com aquela expressão que as mães reconhecem mesmo quando não querem reconhecer. Não raiva, não medo. A expressão de alguém que está tentando com todas as forças não sentir o que está sentindo. A velha ficou quieta, mas os olhos dela viram tudo. O silêncio na porta durou tempo suficiente para que Clara sentisse cada segundo dele. Rafael não avançou. Não tentou entrar, não abriu os braços, não fez nenhum daqueles gestos que as pessoas fazem quando querem forçar um desfecho. Ficou parado no batente com aquela quietude que ela havia aprendido a reconhecer como característica dele. Não passividade, mas contenção. A diferença entre quem não tem nada a dizer e quem está escolhendo com cuidado o que dizer primeiro. O que ele fez foi estender a mão. Havia uma pasta, fina, sem identificação na capa, do tipo que se compra em qualquer papelaria. Clara olhou para ela e depois para ele, e havia na expressão dele algo que ela não soube nomear de imediato. Não súplica, que ela teria recusado, mas uma espécie de seriedade despida de qualquer cálculo, como se ele estivesse entregando algo que custava. Ela pegou a pasta. "Você não precisa me deixar entrar", ele disse. "Não precisa me ouvir, mas lê isso antes de decidir qualquer coisa." Clara ficou olhando para a pasta na própria mão, depois olhou para ele uma última vez e fechou a porta. Não bateu. Fechou, que era diferente e que Rafael, do lado de fora, entendeu como tal. Ela foi para o quarto. Sentou na borda da cama, a pasta no colo, e ficou assim por um momento que não sabia quanto durou. Do corredor vinha o som leve dos passos da mãe se movendo pela casa. A televisão baixa na sala. Os ruídos domésticos de sempre que hoje pareciam pertencer a outro plano de existência. Abriu a pasta. O primeiro documento era uma captura de tela de uma conversa entre Victor Salles e uma mulher identificada como Renata. Não as capturas parciais que Renata havia mostrado na padaria, mas a conversa inteira, com data, horário e o contexto que as capturas selecionadas haviam cuidadosamente removido. Clara leu devagar. Depois leu de novo. Victor havia procurado Renata, havia proposto um valor, havia fornecido detalhes específicos sobre Clara, seu nome, a floricultura, a situação da mãe, e havia dado instruções sobre o que deveria ser dito e como deveria ser dito. A conversa era longa e detalhada, e não deixava margem para interpretação generosa. Clara passou para o próximo documento. Era um relatório financeiro, transferências da conta de Victor para Renata em 2 parcelas, a segunda feita no dia seguinte ao encontro na padaria. Depois havia um e-mail interno da empresa com carimbo jurídico de autenticidade, onde Victor discutia com um membro do conselho a possibilidade de usar e aqui a palavra usada era distração sentimental de Rafael, como argumento para questionar sua capacidade de gestão numa reunião prevista para 2 semanas depois. Clara fechou os olhos por um momento. Abriu. E então encontrou a última coisa na pasta que não era documento nenhum. Era uma folha de papel comum, escrita à mão com a letra de quem não escreve à mão com frequência, ligeiramente irregular, com uma pressão sobre o papel que revelava tensão na mão que segurava a caneta. Ela começou a ler. A letra contava uma história que ela não havia pedido e que chegou assim mesmo, como chegam as histórias que mudam o peso das outras. Rafael havia nascido num bairro de Osasco, onde o pai era pedreiro e a mãe costurava para fora. E aqui Clara parou, porque costurava para fora eram as mesmas palavras que ela usava para descrever a mãe dela, e a coincidência era pequena demais para ser grande, mas grande demais para ser ignorada. Ele havia trabalhado desde os 14 anos. Havia estudado à noite durante anos. Havia dormido pouco e comido mal durante mais tempo do que seria razoável contar. Havia construído a empresa com um sócio que na época parecia honesto e com uma determinação que não tinha nome bonito,
era apenas a teimosia específica de quem não tem rede de segurança e sabe disso. Quando a empresa cresceu, cresceu rápido. E com o crescimento veio Isabela, linda, sofisticada, do tipo de família que Clara reconhecia de longe, porque eram o tipo de família que tratava sua mãe como invisível. Isabela havia chegado quando ele tinha tudo e havia saído quando ele perdeu temporariamente. E esse detalhe, temporariamente, era o que havia quebrado algo nele de uma forma que dinheiro não consertou quando voltou. Porque o que quebrou não foi o orgulho. Foi a confirmação de uma suspeita que ele havia passado anos tentando não ter. Que quando você vem de onde ele veio, algumas pessoas nunca te veem como você é. Te veem como o que você tem. E quando o que você tem some, você some junto. O disfarce de zelador não havia começado com Clara. Havia começado antes como um experimento nascido da desconfiança. Uma forma de entrar em ambientes sem o peso do nome, sem o filtro que o dinheiro coloca entre as pessoas e a verdade. Ele havia descoberto que as pessoas são radicalmente diferentes quando acham que você não é ninguém. Mais cruas, mais reais e às vezes, raramente, mas às vezes, simplesmente melhores. Com Clara, havia sido diferente desde o começo. Ela havia dividido o almoço com um zelador sem pensar duas vezes. Havia falado sobre a mãe doente sem pedir nada. Havia carregado caixas e ajustado flores e feito seu trabalho com uma dignidade quieta, que ele havia ficado observando com algo que demorou a reconhecer, porque fazia tempo que não sentia. A carta terminava com uma frase curta que ocupava o final da página sozinha, com um espaço antes dela que parecia intencional, como se ele houvesse parado antes de escrever e precisado de um momento. Eu menti sobre meu nome, mas cada segundo que passei com você foi a coisa mais verdadeira que eu já vivi. Clara ficou com a folha na mão por um longo tempo. Do corredor veio a voz de Marta baixa e sem urgência. Clara, vem cá um segundo. Ela dobrou a carta, colocou de volta na pasta e foi. A mãe estava sentada na poltrona da sala, ainda um pouco lenta dos dias de hospital, mas com aquele olhar que não havia ficado internado em lugar nenhum. Olhar inteiro, atento, o tipo que Clara havia aprendido desde pequena que não adiantava tentar enganar. Quem era? Marta perguntou. Ninguém, Clara disse. E soube imediatamente que era a resposta mais inútil que poderia ter dado. Marta ficou olhando para ela com aquela paciência específica das mães que já viram a filha mentir vezes suficientes para reconhecer a textura da mentira, mesmo quando é bem feita. Senta, Clara sentou. Você está com aquela cara, Marta disse. Que cara? A cara que você faz quando está com raiva de algo que também te importa. Você fazia desde os 8 anos, quando a Lúcia da escola te chamou de pobretona, e você ficou 3 dias furiosa, mas no 4º dia foi lá e defendeu ela de outro menino que estava sendo cruel. Marta ajeitou o cobertor sobre os joelhos. Nunca conseguiu odiar direito quem te importava. Clara não respondeu. Me conta, Marta disse. Não era pedido. Era o tipo de convite que só mães sabem fazer, que deixa a porta aberta sem forçar a entrada. Clara contou. Não tudo de uma vez, né? Foi saindo aos pedaços na ordem errada, como saem as coisas quando você não havia planejado contá-las. O zelador que não era zelador, o sobrinho que era o dono, o dinheiro da cirurgia, a mensagem anônima, a mulher na padaria, a carta na pasta. Marta ouviu tudo sem interromper, com as mãos quietas sobre o cobertor, e quando Clara terminou, ficou em silêncio por um momento, que não era ausência de resposta, mas processamento real. A mulher que foi falar com você, Marta disse por fim. Ela te mostrou provas de que ele a machucou, ou te mostrou provas de que alguém pagou ela para dizer isso? Clara abriu a boca. Fechou. Não é a mesma coisa, Marta disse com uma gentileza que não suavizava a precisão da pergunta. Ficaram em silêncio. A televisão havia apagado sozinha por inatividade e agora a sala estava quieta, com o barulho de fora preenchendo as bordas. Mãe, Clara disse, com uma voz que saiu menor do que pretendia. E se eu estiver errada? E se eu repetir o mesmo erro que eu cometi? Marta terminou sem desviar os olhos. Clara não disse nada. Marta respirou fundo, o tipo de respiração que vem de um lugar fundo,
que carrega mais do que ar. Filha, eu passei anos te ensinando a ter cuidado, e estava certa em te ensinar. Mas há uma diferença entre te ensinar a não tropeçar no mesmo buraco e te ensinar a não andar mais. Ela fez uma pausa. Eu acho que às vezes ensinei as duas coisas ao mesmo tempo sem querer. Clara sentiu algo apertar no peito, não dor aguda, mas a pressão surda de uma verdade que cabe exato num lugar que estava vazio. Ele mentiu sobre quem era, Clara disse. Precisava dizer. Precisava que continuasse sendo simples. Sim, Marta concordou. Mas a pasta que você está segurando tem a verdade lá dentro. E você já leu. Olhou para a filha com aqueles olhos que não acusavam e não absolviam. Apenas viam. O que você vai fazer com ela é escolha sua. Mas faz essa escolha por você, não pela menina de 12 anos que viu a mãe chorar. Clara ficou olhando para a mãe por um momento longo. Depois olhou para a janela. A rua lá fora estava escura e comum e familiar. E em algum lugar naquela cidade, Rafael havia dirigido de volta para uma cobertura vazia depois de bater à sua porta sem saber se ela abriria. Ela olhou para a pasta no próprio colo. A flor estava lá. Ela havia chegado ao fundo sem perceber enquanto lia a carta. Uma rosa seca, preservada com aquele cuidado específico de quem não planejava guardá-la, mas não conseguiu jogar fora. A primeira flor que ela havia montado no apartamento dele, semanas atrás, quando ele ainda era um cliente misterioso e ela ainda tinha todas as suas certezas intactas. Ele havia guardado desde o primeiro dia. Clara ficou olhando para a flor seca na palma da mão, e desta vez não disse nada para si mesma. Nenhuma regra, nenhum lembrete, nenhum escudo. Ficou apenas em silêncio, com o peso daquilo, deixando pesar o quanto pesava, sem tentar resolver ainda. Era a coisa mais honesta que havia conseguido fazer em semanas. Os dias que se seguiram tinham uma qualidade estranha, como o tempo depois de uma tempestade, quando o céu ainda não decidiu o que quer ser. Nem limpo nem carregado. Apenas suspenso. Clara foi à floricultura todos os dias. Abriu, trabalhou, fechou, regou o que precisava ser regado, aparou o que precisava ser aparado, atendeu os clientes com a mesma atenção de sempre. Por fora, estava inteira. Por dentro estava num processo que não tinha nome bonito. Era apenas o trabalho lento e pouco glamuroso de tentar separar o que você sente do que você teme, e descobrir que as duas coisas, às vezes, têm a mesma forma. A pasta ficou sobre a mesa do quarto por 3 dias. Depois ela a colocou dentro da gaveta, não para esconder, mas porque ficar olhando para ela não estava ajudando a decidir nada. A flor seca ficou sobre a mesa. Ela não conseguiu guardar a flor. Marta havia voltado para suas rotinas com aquela resiliência tranquila de quem passou pela dor e saiu do outro lado sem precisar fazer cerimônia disso. Levantava cedo, tomava o remédio no horário, assistia à novela à noite. Não voltou a mencionar Rafael diretamente, mas havia uma forma de não mencionar que é ela mesma uma forma de presença, e Clara sentiu isso todos os dias sem que nenhuma das duas dissesse nada. Foi numa manhã de quarta-feira, quando Clara estava separando gladiolos na bancada da floricultura, que o celular tocou com um número que ela não reconheceu. Atendeu por reflexo. Clara Ribeiro. A voz era feminina, profissional, com aquela cadência de quem está acostumada a fazer ligações difíceis. Meu nome é doutora Fernanda Alencar. Sou advogada e estou ligando a pedido de Rafael Monteiro. Ele pediu que eu a contatasse para informar que há uma reunião de conselho acontecendo hoje às 14 horas na sede da Monteiro Incorporações. Ele não pediu que você viesse. Pediu apenas que você soubesse. Clara ficou com o gladiolo parado no ar. Por quê? Porque há evidências de que um dos sócios tentou prejudicá-lo, usando sua imagem e sua situação pessoal como instrumento. Essas evidências são suas tanto quanto dele. Uma pausa curta. Ele disse que você saberia o que fazer com essa informação e que respeitaria qualquer decisão. A ligação terminou. Clara ficou olhando para o gladiolo na mão por um momento. Depois, olhou para o relógio na parede da floricultura. Eram 10h20 da manhã. Tinha pouco menos de 4 horas.
Ela não foi para casa trocar de roupa. Não havia tempo, e havia algo que lhe parecia importante em aparecer como estava. Calça de trabalho, tênis, o cabelo preso do jeito funcional de sempre. Não era descuido. Era uma escolha, ainda que ela não soubesse articulá-la completamente enquanto pegava o ônibus para o centro. O que sabia era o seguinte: se fosse fazer aquilo, ia fazer sendo quem era. O prédio da Monteiro Incorporações era exatamente o tipo de construção que não precisava se esforçar para intimidar. Já intimidava pela proporção, pelo vidro, pelo silêncio climatizado que recebia quem entrava como um lembrete gentil de que ali as coisas funcionavam de outra forma. Clara entrou pela porta principal, o que já era uma decisão em si mesma, e foi até a recepção com aquela postura que havia aprendido a ter em ambientes que tentavam fazê-la sentir pequena. Coluna reta, passos no ritmo certo, olhos que não pediam licença para estar onde estavam. Clara Ribeiro, ela disse para a recepcionista. Estou aqui para a reunião do conselho das 14 horas. A recepcionista olhou para a tela, depois para Clara, depois para a tela de novo. A senhora está na lista de testemunhas convocadas pela assessoria jurídica, 12º andar. Lista de testemunhas. Clara não sabia que estava nessa lista. Subiu assim mesmo. A sala de reuniões era grande e séria, com aquela mesa oval que existe para lembrar a todos que o poder tem geometria própria. Havia 8 pessoas sentadas quando ela entrou. Homens e mulheres de meia idade, com a expressão uniforme de quem está acostumado a tomar decisões que afetam outras pessoas sem conhecer essas pessoas. Na cabeceira, havia um homem que ela identificou como presidente do conselho, pela forma como todos os outros organizavam a postura em relação a ele. Rafael estava do lado direito da mesa. Quando viu Clara entrar, algo passou pelo rosto dele. Rápido, contido, mas ela estava perto o suficiente para ver. Não era alívio exatamente. Era o reconhecimento de alguém que não havia permitido a si mesmo esperar e que agora precisava reorganizar internamente o fato de que havia se enganado sobre isso. Victor estava do lado esquerdo. Quando viu Clara, o sorriso que ele estava usando congelou por uma fração de segundo antes de se recompor. Ela notou. Guardou. O presidente do conselho a recebeu com uma polidez neutra e pediu que ela se sentasse. Havia um espaço reservado. Ela estava na lista, havia uma cadeira, tudo havia sido preparado com uma antecedência que revelava que Rafael havia confiado que ela viria mesmo sem ter pedido que viesse. Esse detalhe ficou com ela enquanto ela se sentava. A reunião havia começado antes da sua chegada. Victor estava no meio de uma argumentação que ela entrou na metade. Palavras como estabilidade, foco estratégico, integridade de gestão usadas com aquela fluência de quem sabe que o vocabulário do poder tem sotaque próprio. Ele construía um caso, tijolo por tijolo, usando a distração emocional de Rafael. E aqui ele não usou o nome de Clara, mas olhou brevemente na direção dela, o que era pior, como evidência de um padrão de julgamento comprometido. O presidente do conselho virou para Clara. A senhora foi contatada pela assessoria jurídica da empresa. Entendemos que tem informações relevantes para esta discussão. Clara abriu a bolsa. Havia imprimido os documentos da pasta de manhã cedo, antes de ir para a floricultura. Uma decisão tomada às 6 da manhã com aquela clareza fria que às vezes vem antes do sol nascer, quando a cabeça ainda não começou a negociar com o coração. Colocou as folhas sobre a mesa com cuidado, não com drama. Tenho aqui uma conversa completa entre Victor Salles e uma mulher chamada Renata Souza, ela disse, com a voz que usava quando queria que as palavras pousassem sem ruído. Nessa conversa, o Sr. Salles contrata essa mulher para se aproximar de mim e fabricar uma história sobre Rafael Monteiro, com o objetivo declarado de prejudicar a imagem dele antes desta reunião. Ela fez uma pausa breve. Tenho também a comprovação das transferências financeiras e um e-mail interno, onde o Sr. Salles discute com um membro deste conselho a possibilidade de usar minha situação pessoal como instrumento de desestabilização. O silêncio que se instalou na sala tinha peso e textura próprios. Vitor abriu a boca. Fechou. Abriu de novo com aquela fluência que desta vez não veio.
Ficou procurando palavras dentro de um argumento que havia sido esvaziado por baixo sem que ele percebesse de quando. O presidente do conselho pediu para examinar os documentos. Eles circularam pela mesa com aquela solenidade lenta de coisas que estão mudando o rumo de algo enquanto se movem. Clara não olhou para Rafael durante esse tempo. Olhou para a mesa, para os membros do conselho, para as próprias mãos quietas sobre o joelho. Havia um esforço consciente nisso. Manter-se ali como o que era. Testemunha de algo que havia acontecido com ela e que ela estava relatando. Não personagem de uma história que pertencia a outra pessoa. A reunião durou mais 1 hora depois disso. Clara respondeu perguntas com precisão e sem ornamento. Victor tentou 2 vezes reformular a narrativa e as 2 vezes encontrou os documentos no caminho. No final, o conselho pediu uma suspensão para a deliberação interna e as partes foram conduzidas para salas separadas. Clara ficou num corredor com um copo de água que não bebeu, olhando pela janela para São Paulo lá embaixo. A mesma cidade de sempre, que não sabia e não precisava saber de nada do que estava acontecendo naquele 12º andar. 40 minutos depois, o presidente do conselho comunicou a decisão. Victor Salles seria afastado imediatamente, sujeito à investigação interna e encaminhamento às instâncias jurídicas competentes. A gestão de Rafael Monteiro seria mantida sem ressalvas. O corredor estava vazio quando eles se encontraram. As outras pessoas haviam se dispersado com aquela pressa organizada de executivos que já tem o próximo compromisso alinhado. Sobraram Rafael e Clara num corredor comprido, com luz artificial e carpete bege e o silêncio específico de depois. Ele estava a alguns metros dela. Tinha a gravata levemente afrouxada, o único sinal externo de uma tarde que havia custado, e olhava para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a ler, o que era em si mesma uma intimidade que havia crescido sem que ela autorizasse formalmente. Você não precisava fazer isso, ele disse. A voz estava quieta. Não era gratidão performática, era o reconhecimento real de quem sabe o peso do que recebeu. Clara ficou olhando para ele por um momento. Eu sei, ela disse, mas alguém me ensinou que às vezes a gente protege as pessoas que importam, mesmo quando dói. Não havia planejado dizer aquilo. Saiu assim, como saem as coisas verdadeiras, sem avisar e sem pedir permissão. Rafael ficou quieto, e então fez a mesma coisa que havia feito na porta da casa dela. Não avançou, não presumiu, não forçou nenhum desfecho. Ficou onde estava e esperou, que era a forma mais honesta de dizer que a escolha era dela. Clara andou os poucos passos que os separavam, e quando chegou perto dele, sentiu que a tensão que havia carregado nas costas nas últimas semanas, o peso das promessas, das desconfianças, das histórias herdadas que não eram dela, mas pesavam como se fossem, havia ficado para trás em algum ponto do corredor sem que ela notasse exatamente onde. Ele abriu os braços com uma naturalidade que não tentava ser mais do que era. E ela entrou nesse abraço com a mesma naturalidade, não com abandono, não com rendição, mas com a consciência inteira de alguém que está escolhendo onde quer estar. Ele a envolveu com aquele cuidado de quem segura algo que não quer pressionar. A mão dele foi para as suas costas devagar. Ela sentiu o queixo dele pousar sobre a própria cabeça. E ficaram assim, parados no corredor vazio do 12º andar, enquanto São Paulo continuava do lado de fora, sem precisar de nenhum deles por um momento. Não havia beijo, não havia palavra. Havia apenas o peso real de 2 corpos que haviam carregado muita coisa por muito tempo e que naquele corredor bege e silencioso encontraram onde pousar. E por agora, era suficiente. Era mais do que suficiente. Era o começo do que vem depois de tudo que precisa desabar antes de algo novo conseguir ficar de pé. Meses têm uma forma de passar diferente quando você para de contar os dias com medo e começa a vivê-los com atenção. Clara notou isso numa manhã comum, uma terça-feira sem nada de especial, com o sol entrando pela janela da floricultura e a campainha da porta tilintando quando a primeira cliente entrou. E percebeu que havia um tempo considerável, desde que ela havia acordado com aquela sensação de chão instável. Não que tudo fosse simples. Não era. Mas havia uma diferença entre complexidade e instabilidade,
e ela havia aprendido a distinguir as duas com uma clareza que só vem de ter vivido ambas de perto. A floricultura havia crescido, não por acidente, não por intervenção de ninguém além dela. Clara havia pego o que o trabalho na cobertura havia colocado no seu nome e multiplicado com a teimosia específica de quem sabe que construção feita pela própria mão tem um peso diferente. Havia contratado uma ajudante, expandido os arranjos para eventos maiores, fechado contrato com 2 restaurantes do bairro que queriam flores frescas semanais. O nome da floricultura havia começado a circular de uma forma que ela percebia não pela quantidade de clientes novos, mas pela qualidade das indicações. Pessoa que indica alguém que indica alguém. A rede invisível que se forma quando o trabalho fala antes da pessoa. Havia orgulho nisso, um orgulho quieto e sólido que ela carregava sem precisar anunciar. Rafael havia feito suas próprias reconstruções. A empresa havia passado pelos meses seguintes ao afastamento de Victor com a turbulência natural de quem remove um elemento podre de uma estrutura. Dolorosa no curto prazo, necessária no longo. Ele havia trabalhado mais do que deveria durante esse período, e ela havia dito isso para ele com a franqueza direta que havia se tornado a língua deles, sem rodeio e sem crueldade. Ele havia ouvido, havia ajustado. Não perfeitamente. Nenhum dos dois era perfeito, e haviam descoberto isso um sobre o outro, com aquela mistura de irritação e alívio que vem de encontrar alguém que não precisa fingir ser outra coisa. Tinham brigas reais, o tipo que não resolve nada na hora, e resolve tudo depois quando a poeira baixa e sobra o essencial. Tinham diferenças que não sumiam só porque se gostavam. O mundo em que ele transitava ainda era diferente do mundo em que ela havia crescido. E havia momentos em que essa diferença aparecia nas bordas das conversas, como um sotaque que nenhum dos dois havia perdido completamente. Eles haviam aprendido a nomear esses momentos em vez de fingir que não existiam, o que tornava tudo mais trabalhoso e mais verdadeiro ao mesmo tempo. Mas havia também as coisas boas que não precisavam de trabalho nenhum. A forma como ele ria das piadas dela antes de terminar de ouvi-las, a forma como ela sabia quando ele estava com a cabeça carregada antes de ele dizer qualquer coisa, as manhãs de sábado com café e silêncio compartilhado, que tinha uma qualidade diferente do silêncio que ela havia conhecido com outras pessoas. Com outras pessoas, o silêncio era ausência. Com Rafael, era presença. E havia o programa. Havia sido ideia dele. Nascida numa noite em que estavam conversando sobre as histórias de origem de cada um. Aquelas conversas que só acontecem quando 2 pessoas chegam num nível de confiança suficiente para abrir os compartimentos que ficam mais fundo. Ele havia falado sobre o pai pedreiro, sobre os anos de estudo noturno, sobre as portas que não abrem quando você não tem o nome certo nem o endereço certo. Ela havia falado sobre as flores que havia aprendido a arranjar porque era o que tinha disponível, sobre o talento que quase não virou ofício, porque talento sem oportunidade é uma semente sem terra. O programa havia surgido dessa conversa, não como filantropia corporativa, que tem um cheiro específico que nenhum dos dois conseguia engolir, mas como algo mais parecido com uma dívida honrada. Jovens da periferia de São Paulo com alguma aptidão em qualquer área criativa, flores, música, costura, culinária, o que fosse, recebiam 3 meses de acompanhamento, ferramentas e uma rede de contatos que normalmente levava anos para construir quando construía. Clara havia ajudado a desenhar o formato. Rafael havia viabilizado o financiamento. Nenhum dos dois havia colocado o próprio nome no programa, o que havia sido uma discussão pequena e rápida, porque estavam de acordo antes de terminar a primeira frase. Dona Marta havia se recuperado com a solidez silenciosa de quem decide que ainda tem coisas a fazer e não tem tempo para ficar doente. Voltara a costurar. Não por necessidade, mas porque as mãos pediam, porque o ritmo da agulha no tecido era uma forma de meditação que ela havia descoberto décadas atrás e que nenhuma cirurgia havia conseguido interromper por muito tempo. Havia adotado Rafael com a naturalidade desconcertante de quem não faz cerimônia de sentimentos que já decidiu ter. Ligava para ele às vezes sem avisar Clara. Mandava mensagem quando via alguma notícia sobre o mercado imobiliário.
geralmente com um comentário irônico que revelava que ela havia pesquisado o assunto antes de comentar. Rafael respondia sempre, com aquela atenção que Marta havia notado desde cedo como característica dele, e que havia sido, ela admitiu para a filha uma vez, a primeira coisa que a convenceu. Seu Antônio, o zelador verdadeiro, o que havia emprestado o uniforme e o nome para uma excentricidade do patrão sem pedir explicação, havia se tornado uma presença constante de uma forma que ninguém havia planejado, mas que parecia ter sido planejada por alguma lógica maior. Aparecia nos almoços de domingo. Consertava coisas na floricultura que Clara não havia pedido que fossem consertadas, mas que precisavam. Tratava Marta com aquela cortesia antiga de homem, criado numa época em que cortesia não era fraqueza, e Marta o tratava de volta com o mesmo cuidado, e havia entre os dois uma amizade que havia crescido nas bordas de tudo o mais, sem fazer barulho. Foi seu Antônio quem teve a ideia do jardim. Tinha um espaço nos fundos do prédio onde morava, um terreno que a administração usava para guardar equipamentos e que Rafael, quando soube, havia liberado sem perguntar para quê. Seu Antônio havia passado 3 meses transformando aquele espaço numa coisa que não tinha nome exato. Não era jardim formal, não era horta, era algo no meio das duas coisas, com canteiros de flores ao lado de tomateiros, arbustos aparados com critério próprio e um banco de madeira debaixo de uma amendoeira que havia sobrevivido à construção do prédio por pura teimosia botânica. Foi nesse jardim que tudo aconteceu. Num domingo de manhã, com o sol daquele jeito específico, que só existe em São Paulo, quando a cidade decide ser bonita sem avisar, Clara desceu as escadas dos fundos do prédio, seguindo seu Antônio, que havia dito apenas que queria mostrar uma coisa. Rafael estava atrás dela. Marta descia mais devagar, segurando o corrimão com a mão que ainda tinha um pouco menos de força do que antes da cirurgia. O jardim estava diferente. Havia flores por todos os lados. Não os arranjos contidos e precisos que Clara criava para eventos, mas uma abundância generosa e um pouco caótica que parecia ter crescido assim, como se o jardim houvesse decidido florir tudo ao mesmo tempo naquele dia específico. Havia uma trilha de pétalas brancas no chão que levava até o banco debaixo da amendoeira, e no banco havia uma caixa pequena que Clara reconheceu antes de chegar perto, porque havia uma rosa seca apoiada sobre ela. A mesma rosa, seca e preservada, que havia passado pela pasta, pela gaveta, e que ela havia colocado sobre a mesa do quarto numa manhã de decisão e nunca movido de lá. Ela parou. Virou para Rafael, que havia parado também alguns passos atrás, com aquela expressão que ela havia aprendido a ler ao longo de meses de convivência real. Não a compostura de superfície que ele usava como escudo, mas a versão desarmada, a que aparecia quando ele não estava mais tentando controlar o que o rosto revelava. Ele não estava de joelho. Não havia orquestra nem fotógrafo escondido atrás dos arbustos. Havia apenas o jardim e eles dois, e Marta e seu Antônio um pouco atrás, quietos com aquela cumplicidade de quem organizou algo e agora faz o máximo para não atrapalhar. Eu não preparei um discurso, Rafael disse. A voz estava diferente, não mais baixa, mas mais próxima, como alguém que fala de dentro. Escrevi 3, joguei os 3 fora, porque nenhum deles soava como eu. Clara não disse nada, esperou. Você me ensinou que as coisas verdadeiras não precisam de preparação. Ele continuou. Então vou falar sem preparação. Uma pausa. Eu passei anos achando que proteger o coração era a única forma inteligente de viver. Você apareceu carregando flores pela entrada de serviço e desfez 3 anos de muralha num almoço dividido numa varanda. Ele fez uma pausa curta e havia nela algo que parecia emoção contida. Não escondida, apenas segurada para caber em palavras. Eu quero construir alguma coisa com você. Não o que eu tenho, o que eu sou. Se você quiser. Clara olhou para a caixa no banco, olhou para ele. Olhou para a mãe, que tinha os olhos brilhando com aquela determinação de quem não vai chorar, mas já perdeu a negociação. Foi até o banco, pegou a caixa, abriu. Dentro havia um envelope e um anel, simples, ouro, com uma pequena flor gravada na lateral que ela reconheceu como o contorno de uma rosa.
Pegou o envelope primeiro porque era quem ela era, alguém que lê antes de responder. Abriu. A letra era a mesma da carta na pasta, irregular, com pressão honesta. A letra de quem escreve com o corpo inteiro e não só com a mão. Eu prometi que nunca amaria de novo. Você prometeu que nunca amaria um homem rico. Nós dois mentimos. E essa foi a melhor mentira que a vida nos fez contar. Embaixo do anel você vai encontrar a escritura da floricultura no seu nome. Não como presente, como reconhecimento. Você construiu aquilo. Era seu antes de estar no papel. O anel é um pedido. A escritura é uma afirmação. As duas coisas juntas são o que eu tenho de mais honesto para te oferecer. Clara dobrou a carta devagar. Ficou com ela na mão por um momento. O papel, o anel, a rosa seca sobre a caixa, o jardim em volta, a mãe, a alguns metros, chorando sem admitir que estava chorando. Seu Antônio olhando para a amendoeira com uma discrição que não enganava ninguém. Virou para Rafael. Havia lágrimas. Ela não havia decidido tê-las. Simplesmente estavam lá, que era a forma como as coisas verdadeiras chegam. Ela deixou. Não havia mais nada que precisasse ser contido. Sim, ela disse. Uma palavra. Mas tinha o peso de tudo o que havia dito e de tudo que havia deixado de dizer, de todas as promessas que havia feito e de todas as que havia quebrado para chegar naquele jardim naquele domingo com o sol daquele jeito específico. Rafael veio até ela, pegou o anel da caixa com aquela atenção com que fazia as coisas, quando importavam de verdade, e colocou no dedo dela com cuidado. Não rapidamente, não com cerimônia excessiva, mas com a presença inteira de quem entende que o gesto tem peso e quer senti-lo. Quando ele levantou os olhos, ela já estava se inclinando para ele, e o beijo que aconteceu naquele jardim improvisado não era o beijo de um conto de fadas. Era melhor do que isso, porque tinha história dentro. Tinha a desconfiança que ela havia trazido, e a solidão que ele havia carregado, e a mãe que havia sobrevivido, e o zelador que havia emprestado o nome, e todos os dias comuns e difíceis e bons que haviam construído aquele momento, sem que nenhum deles soubesse exatamente quando havia começado. Marta bateu palma uma vez, seca, definitiva, o tipo de aplauso que encerra um assunto. Seu Antônio sorriu para a amendoeira, e o jardim ficou quieto com eles dentro, as flores um pouco caóticas, o sol continuando naquele jeito específico, São Paulo do lado de fora sendo São Paulo sem saber de nada. Às vezes, as promessas que quebramos nos levam exatamente para onde deveríamos estar, porque o amor não pede permissão. Ele não respeita promessas, orgulho ou medo. Ele simplesmente chega, e quando chega de verdade, fica.